Vai, começa. Olá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar vídeo sentado. Acho que não tem nenhum vídeo. Peraí. Tem nenhum vídeo nós sentado. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos gravar um vídeo, né? Como diz o título, nós vamos contar a nossa história, né? Como que a gente se conheceu. Verdade. Vai ter alguns cortes, claro, coisas assim que também não dá pra contar tudo, né? Porque senão ia ter um vídeo muito longo. E vamos lá, vamos contar. E a Rebequinha tá participando hoje dela. Aproveitar e já pedir pra se inscrever no canal, né, gente? Se inscreva no canal. Se você tá chegando agora, eu sou a Érica, este é o Jairo, meu raposo. Eu sou o Essa é a Jairo. minha Rebequinha e eu tenho um rapaz de 7 anos. Arthur! Vem cá rapidão. Tem um garoto de 7 anos. Chama ele rapidinho aqui pra ele. Rápido! Onde, meu filho? Esse é meu rapaz de 7 anos. Eu pedi pra ele ficar lá no quarto enquanto a gente grava, porque é um assunto de adulto, né? Rebequinha não dá pra ficar longe. Viu? Fala aí, pessoal. Oi, gente. Inscreva no canal e ative o sininho. Isso. Pronto. Tchau, tchau. Vai lá, como vai gravar. Vai, tchau. Pois bem, vamos lá, né? Vamos lá. Nossa. Era uma vez Não era uma vez. uma mocinha de 14 anos. Não, menos. Vamos. Não é bem assim, não. Vamos lá, vou começar primeiro que ela tá começando de onde era. Fez é o seguinte, gente. Havia uma promessa na minha vida que eu iria ser muito feliz. Que eu ia casar, ser muito feliz. Eu estava no monte orando e Deus usou um pastor lá, disse pra mim que eu iria casar e seria muito feliz. Isso aí, na verdade, é revelação óbvia, não entende? Ah, mas eu vou casar, vai ser feliz agora. Que benção. Mas vamos lá, brincadeira. E ele disse nas suas palavras o seguinte, ele falou assim, que eu iria conhecer a minha esposa pregando a palavra de Deus. Que seria assim, que eu ia bater o olho nela e tchan, apaixonou, amor pela primeira vista. E aí o que acontece? Eu fui trabalhar numa loja, não preciso falar o nome da loja, vou fazer propaganda de loja aqui. Não, se eles mandarem um sapato pra nós fazemos propaganda. Tava trabalhando numa loja durante uns 4 anos. E ali eu conheci uma amiga da Érica, né? Chama Josiele, né? Josiele, que faz parte do nosso testemunho. Ela me convidava todo dia. Ela foi a nossa cupido. Ela falava comigo assim, todo dia eu chegava na loja e falava, Jairo, eu não esqueci de você não. Tu vai pregar no congresso lá de jovem. Ela era líder de jovem. No tempo eu era jovem, ela era minha líder. É, líder dela. Aí toda vez que ela me via, eu falava, Jairo, não esqueci de você não, tu vai pregar no congresso. Eu falei, tá bom, mulher, não se preocupe não, quando chegar o dia, aí beleza. Foi passando. Até que chegou o dia, falou, a data tal, o congresso será no dia tal. Eu falei, amém, irmã, glória a Deus. E aí, lá vai eu lá, no congresso, na Assembleia de Deus de Brasília. Falar até o nome do bairro, pode? Condomínio Pinheiro, lugar bom, terra boa. Que saiu a Rebeca, a Érica. Detalhe, Rebeca. Era um nome que ele sempre me chamava de Rebeca. Quando a gente se conheceu, ele me chamava de Rebeca. A gente nunca pensou em ter uma filha e colocar o nome Rebeca, não. Aí já é Mas outro ele me vídeo. Mas é rapidinho. Ele me chamava de Rebeca, tanto é que quando a gente casou, todo mundo lá na igreja, que eu mudei de igreja, né? Fui pra igreja dele, todo mundo me chamava de Rebeca. Irmã Rebeca, eu... Rebeca não. Aí até todo mundo acostumar a chamar a Érica, né? Porque ele já fez. Não deixa o bico não, minha filha. Continua lá, deixa a ela lá, ela tá lambendo tudo aqui. Deixa de Enfim, continue, vai. E aí o que acontece? Voltando, eu fui pregar no congresso. Foi eu, presbítero Mauro, que é um amigo meu, e o nosso amigo Deleon, para esse congresso. Foi nós 3. Chegamos lá, nós ministramos a palavra de Deus. E aí eu vi essa moça lá, tocando violão. Antes de eu pregar, ela ia tocar um louvor. Tinha também até um Eudes, primo dela lá também, tava tocando, né? Tava na mãe. Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, Jesus, Eu tinha 17 anos. Eu tinha 27. 28. 27. 28. 27. Tinha 28. Foi em junho, Tá me mais ou envelhecendo menos. mais. E ele já tinha 28, que ele faz em maio. Em maio você fez 28. Tá aí, bom, eu tinha mais ou 28. menos em Tá me junho, envelhecendo. Por aí a gente se conheceu. Tá bom, não importa. 28. Vamos ver, quer que eu... 28.
Cara E eu de 17. 28, cara de 15. E eu 17 Tá com bom. cara de 10. Tá bom, gente, vamos lá. Aí eu olhei pra ela tocando, eu falei, meu Deus, Jesus, será que eu tô pecando, Jesus? Que moça bonita, Jesus. Ele foi pra pregar e tava olhando pra... Eu olhei, vi tocando, falei, nossa, eu me senti aquela coisa assim, falei, meu Deus, pode ser, né, Jesus? Eu falei, pode ser, né? Pode ser. Eu olhei pra mão, não tinha aliança, eu falei, pode ser, não tinha nada, eu falei, pode ser. Aí dele, eu esqueci. Não tinha aliança não, mas eu tinha um pai bravo. Tenho um pai bravo. Eita, sogrão aí, agora acho que ela vai ver esse vídeo aí. Pensou bravo. E aí eu pensei, rapaz, pode ser. Mas enfim, eu voltei a trabalhar. No outro dia eu fui trabalhar. E aí, o que que acontece? Vai lá, meu filho. E aí? E aí, fui trabalhar no outro dia. No outro dia. No outro dia. Não, aí nisso, depois, né, que a gente se viu, nesse dia, ele olhou pra mim com os olhos de apaixonados, né? Coraçãozinho, bota o Aí coraçãozinho já aqui. foi pra casa pensando em mim, né, velho? Não, não é. Desse também não, né? Ela também- Já foi pra casa pensando, eita, Ah. aquela menina. Só pensando, mas nada de. Sério. Aí eu nesse dia, eu confesso que eu não olhei assim, nossa, podia, igual ele falou que olhou pra mim. Não, porque o meu pensamento de um homem pra me casar era outro, era totalmente diferente. Eu nunca pensei em casar com um pregador. Eu sempre pensei em casar com alguém que canta, que toca, pra me acompanhar, né? Que eu cantava, hoje em dia eu não tô cantando muito, tocando muito não, mas ainda arranho. E aí eu pensava em casar com alguém assim. Então, eu olhei pra ele e falei, quero um homem de Deus assim, né? Que olhando pra ele eu falava, é um homem de Deus. Enfim. E aí, mas pronto, passou. Aí depois a Josiele, eu não sei se ela vai lembrar dessas coisas. Ela, aqui, mamãe, aqui. Tá com sono, gente, tá com sono. Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Aí ela ficou, Ah, de vez em quando. De vez em quando ela comentava alguma coisa, aquele varão gostou de tu, não sei o que. Eu Eu não tinha falado isso com ela, não. Jamais eu ia falar isso pra ela. Aí um Isso dia. aí foi ela que ficou atacando o cupido. Aí um É. dia ela foi, eu tava até na igreja, ela chegou do serviço, os jovens foram visitar outra igreja. Ela chegou do serviço dela, aí cochichou no meu ouvido. O varão pediu teu número, pode dar? Aí eu, não! Não foi bem assim, não. Ela todo dia lá no trabalho, ela falava a mesma coisa. Falava assim, rapaz, você viu lá aquela jovem lá, eu lidero, é bonita, né? Rapaz, é bonita. Aí ela no meu ouvido. Tacando só o cupido em mim. Pode dar teu número pra ele? Eu, não, dá não, dá não. Agora não, agora não. Aí ela, eu já dei. Aí quando pensa que não, aí ele manda mensagem no celular e eu, meu Deus do céu. Mas é porque eu tinha um pai brabo, pensa no pai brabo. Não permitia de forma alguma namorar. De jeito nenhum. Então, é complicado, né? Complicado. E aí, Jair, continue. Ai, você tá agora por dar Não. você, ué. Aí foi isso. Aí foi quando você começou a mandar mensagem pra mim. Vamos lá, então o que que acontece? Teve um dia que aconteceu o seguinte. Ela foi lá onde que eu trabalhava, na loja onde que eu trabalhava. Não, isso, né, vamos falar? Josiele. Ah. Josiele que tava cupidando lá do outro lado. Conversa. Ela falava, Érica, passa lá na loja. Aí você vê, Aí eu, pra quê? Ela passa lá que o varão quer te ver. chega e tá ficando Passa lá. vermelha. Pode olhar na cama porque tá vermelha. Não, mas eu nunca fui, quem me conhece de adolescente, eu nunca fui de... Isso, mamãe. Chora não, isso. Já tá morrendo de sono. E aí, a Josiele ficava cupidando, de onde veio essa palavra, enfim. Ficava falando comigo e falando com ele. Aí ela falava, Érica, passa lá na loja. Aí eu, ai, para quê? E ela falava, o varão quer te ver. O varão quer te ver. E eu pensando que realmente ele que tinha pedido pra me passar lá e tava com vergonha, sei lá. E ele mandava mensagem pra mim também falando, você podia passar aqui, não sei o quê. E aí eu mandava. Vai vendo, eu tô falando Aí nada. aí eu saía da escola, eu estudava um pouco perto, né, de onde ele trabalhava, e falava, vou passar lá pra ver a Josiele. A Josiele era a minha líder. Vou passar lá pra ver ela. Aí eu passava lá e ficava procurando a Josiele. Me vê. Aí eu procurando a Josiele, que era pra Josiele, né, eu conversar com a Josiele. Claro, eu não tinha costume de ir atrás de conversar com homens, né, então eu ia atrás da Josiele. Pra Josiele, né? Chamar ele, sei lá. E aí, pode falar, Padre de Leão. Aí o que que acontece dele, é um meu amigo, né? Ele falou comigo assim, Jairo, você tá vendo lá aquela moça lá? Você foi pregar na igreja dela. E olha só pra você ver, você pregou num dia, no outro dia a moça tá aqui na loja. Tem alguma coincidência aí, tem não? Você tem nada, não. Que isso, para com isso. Tem. Acho que não foi bem no outro dia, não, mas foi bem. Foi bem perto.
Eu falei, tem não, Deus. Vai lá, moço, conversar com a moça, vai lá. Outro cupito, vai lá. Eu falei, que não, mano, vou não, você é doido. Que isso? Vai lá, a menina tá afim de você. Eu falei, que isso, é uma vigia. Fui pregar um dia, a menina tá afim. Tá, mano, você foi pregar lá e não demorou, a menina tá passando aqui? Vai lá, moça, aí me empurrou. Eu nem andava pra uma banda de loja ia falar o nome da loja. Dessa loja, nunca passei por lá, assim, pra ir lá mesmo, na loja, só se eu fosse comprar um sapato. Aí comecei a ir, mas é porque Josiel ficava lá, mandando eu ia. Aí o Denão falou, vai lá. Eu falei assim, rapaz, eu É porque custei. era pertinho da escola, então era caminho pra Mas o que eu vou falar, ela não deixa. Ela fala, aí quando eu começo a falar, quer me cortar. Tá bom, vou ficar calada agora. Pois pronto. Aí o Denão falou, vai lá. Eu não quis ir, não. Fiz corpo duro, não vou nada, né? Senão, não vou não. Aí, Denão, moço, vai perder a benção, a vitória tá aí, ó. Vai atrás da vitória. Eu falei, que vitória, vigia, mano, menina lá não tem nada a ver. Aí eu fui lá, foi tudo bom, boa tarde. Aí, foi alguma coisa, desejo alguma coisa. Não, só tô. Minha amiga aqui é Josief. Vai que cola. E eu com vergonha, penso um cabra tímido. Sou não, mas, né? Eu me deparei com a situação, fiquei tímido com uma moça dessa. Aí quer me dar uma navalhada, me conta. Né? Eu falei. A menina, uma criança praticamente. É um bebê, né? Um bebê, vai que me conta. 17 anos, sabia nem o que era a vida. Tá bom, 17 anos. Meu filho. 17 anos. Tá Acabou de fazer 17. Quantos anos você tem hoje? Não, hoje não interessa. Já passou. Não, eu posso falar, não tenho vergonha da minha idade. Eu tenho 26 anos. Eita! Pois bem, então aí eu fui lá, conversei com ela, né? Vamos resumindo aqui rapidinho pra gente acelerar. Conversei com ela. Aí nós temos costume de almoçar num horizão. Almoço de R$1. Nós ia lá, almoçava. Eles, né? Tipo, Eles, vendedor. Ia lá almoçar e voltar pra vender e tal. Aí nós íamos no horizão. Aí nesse dia eu falei, quer almoçar? Ela, quero. Aí eu tava indo com ela almoçar, eu ia pro horizão. R$1, levar pra comer marmita. Olha, primeira vez que vai almoçar com a menina e quer levar pro Roriz. R$1, barato. Ia levar pro horizão. R$1, mas era R$1. Aí o Delão falou comigo, moço, que é isso? Não tira a mão do bolso, rapaz. Lá que ser mineiro, moço. Leva lá num restaurante lá de R$6,50 lá. R$6,50. Na época era R$6,50, era muito dinheiro. Leva lá. O moço mais lá, falei, leva lá. Aí eu levei pra lá, almoçar lá. Aí almoçando, né? Ela Fiada. Foi fiado, porque tinha crédito lá. Almoçava lá, uma vez ou outra, almoçava lá, botava na conta. Aí conversamos. Ela botou um tiquinho de comida, eu botei um prato cheio, porque perto dela, não. Vou deixar de comer. R$6,50 não vou comer. Não, mas quem usa aparelho vai me entender, né? A pessoa tá conhecendo o outro e vai de aparelho pra comer fora e vai comer aquele monte de comida e tal. Comi. Não, come só um pouquinho, que ali já dá tempo de limpar a boca. Eu tá comi a conhecendo, né? barriga. Hoje em dia eu já como comida de... aí lá, né? Foi a primeira vez que a gente almoçou juntos. Mas assim, foi uma coisa... Como eu sempre fui, assim, vamos dizer que... presa, né? Meu pai nunca foi liberal comigo, nunca fui de namorar, de sair pra cinema, essas coisas assim. Meu pai nunca deixou, né? Quando eu saía, tinha que ter um responsável adulto pra poder sair, ele deixar eu ir. Era raro, né? Raro ele deixar. Então, isso era só almoço. Tipo, eu saía da escola, ia lá, almoçava e ia pra casa. Desculpa, pai. Que eu acho que ele, né, até hoje nunca falei que eu fazia isso. Pra quê, né? Mas se ele estiver vendo o vídeo, eu, né, saía da escola, almoçava e ia pra casa. Enfim, aí daí, depois desse dia, foi que a gente começou a conversar mais. No tempo nem era WhatsApp, era mensagem mesmo, né, de torpedo. E aí a gente começou a conversar mais, se ver mais, só que nós se via só nisso, né? Só na minha saída da escola. Saía da escola, via ele, almoçava e ia pra casa. Nem era todo dia, era de vez em quando. Saía da escola, via e ia pra casa. A gente não podia sair junto, não podia ir pra cinema, essas coisas não. E às vezes que a gente saiu, eu levei bronca de papai. Pois bem, gente, aí almoçamos umas 2 ou 3 vezes, mas todo respeito, jamais. Continuamos ali. E aí eu tive coragem, principal corajoso aqui é eu. Ela não teve coragem, eu falei assim, agora é a hora. Vou pedir ela pra namorar. Eu falei, pois bem, nós estamos aí orando, se conhecendo, como é que faz pra nós namorar? Aí ela engasgou. Tu quer o quê? Ela, o quê? Namorar? Eu falei, namorar, ué, namorar, vou morar.
pra namorar e eu quero a autorização do seu pai, da sua mãe, aí como é que faz? Pra conhecer lá a rapaziada, a família, né? E aí ele crendo que ia entrar pra família, almoçar lógico, eu já tava, Deus sabe da vitória. Andar de carro com o sogrão. É, Ele crendo que ia ser É uma assim. vitória, já, irmão. Ei, maravilha, o sogrão vai organizar o casamento. Já pensando que ia ser só mar de rosa agora. E aí eu marquei com ela. Aí eu falei, rapaz, Eu falei assim, ó. tem que ser mais. Eu falei, nós tínhamos uma programação da rádio, era o programa que nós fazíamos na FM. Rádio Reviver. Programa FM 92.5, 92.5 era o programa Hora do Milagre. Nós fazíamos de 11 à meia-noite. Aí mandava louvor pra ela, oferecia pra família, né, na rádio. Aí, enfim, aí eu falei assim, ó, tal dia eu vou visitar você e vou pedir seu pai pra nós namorar. Aí Rapaz. Você tem coragem? Eu falei, tem, vamos lá. A gente é de família, a gente vai pedir, né? Fazer as coisas certas, né? Conforme as coisas certas, pedir autorização. E eu crendo que ia dar vitória. Ele crendo que ia sair de lá de mão dada também. Eu pensei, rapaz, é hoje que o céu vai se abrir lá na casa do meu sogro lá. É hoje. E aí, isso que aconteceu foi fato verídico e verdadeiro. Errei as palavras? Ó, mas só ressaltar uma coisa aqui, né? Porque assim, tudo que aconteceu é coisa que ficou no passado e hoje eu, como mãe, eu entendo perfeitamente o meu pai, né? No tempo eu fiquei, né, chateada, né? Teve sentimentos que rolou entre eu e meu pai, mas que hoje eu como mãe, ele como pai, eu acredito que ele também, né, entende o lado dele, né? Que meu pai foi super contra. Vamos continuar a história pra vocês entenderem. Por isso que eu tô falando isso agora, pra depois vocês não achar que eu e meu pai ainda tem essa coisa. Não tem mais. Isso é coisa que ficou no passado. Pois bem. E aí, marquei um dia à noite, não sei se era 7 horas da noite, 6 horas. E ela me deu o endereço, o número do ônibus. Você pega tal 11 e tal, beleza. Aí eu saí da... Não, eu ia pra programação 11 horas. Mas eu tinha marcado ela de 7 horas. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, eu já vou de terno já, de gravata, com a Bíblia. Porque de lá, quando sair da sua casa, eu já vou pra rádio, né? Desci na estação do metrô. Deus é tão fiel sempre, Deus é fiel sempre. Eu desci na estação do metrô. Quem eu encontro? Minha sogra, Socorro. Contei com ela descendo do metrô, vindo do trabalho, que ela trabalhava não sei onde na época, você deve lembrar? Era na Asa Norte. Ela sei trabalhar. Eu na parada, eu dei de cara com ela, eu falei, Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, tudo bom? Eu falei, tô lá aí na nessa hora que minha mãe, eita meu Deus, foi na hora que tu falou, né? Vai, fala. Aí que eu bati o olho, eu falei, Pai do Senhor, minha sogra. Eu falei, tô lá na casa da senhora hoje conversar com o seu esposo, pedir a ela que namoro. Minha mãe, como é que é? Ela tomou um susto assim. Falei, não, sério, eu tenho lá agora. Mas é porque assim, ficou parecendo que foi combinado, que minha mãe encontrou com ele pra ir levar lá pra casa. Então, poderia ser um meio do meu pai ficar com raiva da minha mãe. Tipo assim, combinou pelas costas. E não foi tipo coincidência, ou cristocidência. Cristocidência. Deus revelou que eu não ia achar a casa dela. Deus é tão tremendo e tão poderoso que colocou a minha sogra na parada de 11 e deu certinho. Oi, gente. Estou passando aqui rapidamente para interromper esse vídeo. Como tem pessoas novas chegando no nosso canal, Diário de Família, está surgindo as perguntas, né? O povo estão perguntando e nós vamos gravar um vídeo respondendo as perguntas das pessoas sobre nós, né? Você que quer saber mais aí sobre nós, nós vamos estar fazendo esse vídeo respondendo as suas perguntas. Então, já mande aí nesse vídeo aí as suas perguntas que nós vamos estar respondendo, eu e minha esposa. Tá bom? Abraço. E aí, eu falei com ela, nós estamos lá, pegamos um ônibus lotado. Meu Jesus. Eita, eu lembro eu lembro como se fosse hoje, o ônibus estava lotado. Descemos na parada e fomos andando, né? Falei assim, eu moro bem aqui. Detalhe, eu vou falar que é engraçado, gente. Isso aconteceu. Eu tenho até hoje. Chegamos, ela abriu o portão, aí ela chamou seu pai, alguma coisa? Não. Só entrou. Só entrou. Me chamou, Érica, o Jário tá aí. Aí eu entrei, né? Já entrei na sala. Foi, você entrou e sentou. Eu fui lá e te recebi. Esses recebeu. detalhes assim, eu não lembro muito. Muito, mas eu lembro detalhe em pouco. Você entrando, você na sala. Porque, como meu pai era, né, bem bravo em relação a namoro, essas coisas, ele não deixava em hipótese alguma. Ele falava que ia casar com 30 anos.
Então, a casa ficou um clima tenso, porque meu pai, eu já tinha falado pro meu pai que ele ia vir. E aí ficou aquela coisa, meu Deus, o que será de agora? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, ficou aquela coisa assim, eu fiquei tensa, minha mãe também, ficou todo mundo aquele climão dentro de casa, né? Você tá aí, bora ver o que vai dar. Vamos lá. Entrei, a minha sogra entrou, por costume, né? Ela entrou, foi pra cozinha. Gente, é engraçado que ela entrou, acho que Jesus arrebatou ela lá na cozinha. Eu não vi ela mais não. Ela foi fazer café. Foi fazer café, mas eu não vi ela mais não. Foi Jesus, aí tava o meu sogro no sofá, a televisão ligada, desligaram a televisão. Eu sentei. Antes de eu conversar com o meu sogro, eu me lembro como se fosse hoje, falei assim, vamos, por costume, né? Costume de orar. Falei, vamos fazer uma oração antes de tratar algum assunto. Falei, vamos fazer uma oração. E aí fizemos aquela oração pentecostal. Aquela oração pentecostal, irmão. O céu ficou nublado. Eu falei, Jesus, está acontecendo aqui. E aí eu penso, Deus vai dar vitória. E oramos e tal, sentamos. E nesse dia eu vou te falar. Acho que tu ainda tava crendo que ia... Não, eu tava acreditando na vitória, mas quando eu orei, eu falei, Jesus, não sei não. O negócio tá travado aqui. Eu já lá orando com toda... Rapaz, abençoe, todo mundo calado, não saiu um glória. Eu sou meio aqueles que dão glória, né, Branca? Glória, aqueles aleluia, eu falei, glória, Jesus. É o crente escandaloso. É, escandaloso. Eu falei, glória, eu quero meu milagre, eu sou igual cego. Tô gritando, Jesus, filho de Davi, tem miséria. Eu gritando, eu falei, Jesus, sentando, eu falei, pois bem, eu vim tratar um assunto aqui sério, né? Eu também sei ser sério. Assim, pouco tempo, depois começa aí. E aí, eu falei, não, eu vim aqui, quero falar com o Senhor, a sua filha, eu gostei da sua filha. E eu quero pedir a mão da sua filha em namoro pra gente tá orando aí. Né? Pra casar. Pra casar. Que a gente ia casar. E aí? Aí ele logo já disse, eu não concordo. Eu não concordo. Eu não autorizo, ela que sabe da vida dela. Ele falava assim, ela que sabe o que ela faz, mas eu não autorizo. Tipo assim, não tem minha benção. Que ele sempre falou que eu tinha que estudar, eu tinha que fazer minha vida primeiro para depois pensar em namorar, pensar em casar e tudo. Então ele já foi logo dizendo, não autorizo, não concordo. Se ela quiser, é problema dela, mas eu não concordo. As palavras dele. Foi mais ou menos essas palavras aí assim. Eu saí. Aí ele, né, tava de orelhinha assim, na hora que ele falou, não, ele... Só no choro ali. Deus não deu vitória não. Aí fui embora pra rádio, né? Fui de pé, foi uma prova, nem gosto de entrar no detalhe. Fui de pé, que eu não tinha dinheiro de voltar, não sei o que aconteceu. É mesmo, tu não tinha dinheiro. Não. Aí foi. Mas tu foi de pé de pesão até lá? Eu fui até num caminho, não sei quem me buscou, se foi o João. Se... Não, é porque aqui onde a gente morava, né, era ruim de ônibus, demorava pra passar e tu tava atrasado. Eu não lembro. Era pouco ônibus que tinha aqui. É aqui porque eu morava aqui perto, né? Mas era pouco ônibus no tempo, o bairro aqui era novo. Então era um ônibus que tinha aqui, só uma linha. E era muito demorado pra passar. E ele Deus já tava não atrasado deu vitória, pra ir pra rádio. gente. Deus então não ele deu foi vitória. subindo lá pra pista pra poder pegar outro ônibus. Deus não deu vitória. Foi pra rádio da glória aí. Aí pronto, acabou e a gente não casou. Acabou que a gente não casou. Não. Aí daí a gente continuou conversando. Ele queria namorar. E eu, tá, então bora. Vai enfrentar o pai? Vou, bora, né? Eu quero, bora. Vai me assumir? Então, bora, né? E aí nós meteu cara e coragem. Peito, Jesus botou Jesus na frente. Eu fui no toda parque, vez. Deus vai dar vitória, vamos casar. Tocava no assunto com meu pai ficava logo bravo. E vamos casar. E marcamos a data mesmo do casamento. Foi a partir de vai ser Não, mas aí a gente ficou, né? Aí eu falando com meu pai, eu falando, pai, ele ficava na brincadeira, mas com fundo de verdade. Tá namorando mesmo, é? Que eu. Mas tu tem coragem mesmo? E eu. Tu vai casar mesmo? Eu. Mas assim, né? Abrindo um parênteses aqui, hoje que eu disse que eu entendo. Agora, se coloque no lugar do meu pai, hoje, né? Hoje eu consigo me colocar. Imagina, você tem uma filha e um filho, né? O outro filho era pequeno. Meu irmão tinha 11 anos no tempo, 10, 11 anos. Você tem uma filha e chega um homem, né? A sua filha é adolescente, 17 anos é adolescente. Chega um homem de 28 anos querendo casar com sua filha. Aí você vai procurar saber quem é esse homem. É conhecido? Não, não é conhecido. Alguém da família conhece ele? Não, não conhece. A família dele mora aqui perto? Não, ninguém mora aqui.
Ele é de onde? De Minas Gerais. Minas Gerais, pra Brasília, chão, né? Então, imagina, né? Você se colocar no lugar do meu pai, eu me colocando no lugar do meu pai, alguém chegar aqui com minha filha com 17 anos, querendo casar, um homem, né, com uma menina, é meio complicado, né? Tipo assim, vai que esse homem aí não é essa pessoa que ele mostra ser. Vai que ele não é essa florzinha que se cheira aí. Vai que ele vai fazer uma maldade, né? E o pensamento do meu pai, eu acredito que foi esse. Vai casar com minha filha, vai levar para Minas Gerais, nunca mais vou ver ela. E realmente bate o desespero, porque se eu me colocar no lugar hoje, eu também, né? Hoje eu tenho uma menina, tenho um menino também. E só de imaginar, né? Para quem é mãe de menina, só de imaginar que um dia ela vai casar, a gente já fica com o coração meio apertado. Imagina casar com uma pessoa que eu não conheço e que pode levar para um lugar longe e eu não ver ela tão cedo, né? Então essa era a preocupação do meu pai. Por isso que hoje eu entendo. Pois bem, gente. Aí metemos a cara com ela, vamos casar. Foi o seguinte, nós vamos casar quando tu der 18 anos, que 17 anos é de menor. Dá cadeia pra mim. Não tinha como casar com a menina de 17 anos porque o pai não queria. Só a mãe, né? Não, a minha mãe, a mãe fica do lado da filha, lado né? da filha. A minha mãe falou, Érica, você quer? Quero. Tem certeza? Tem. E aí, ela, claro, fica do lado da... A mãe sempre fica do lado da filha. Não é que ela falou assim, eu vou, é pra casar sim, vai casar, vai passar por cima do seu pai. Não, minha mãe nunca, né, me incentivou a ser contra o meu pai, nada. Ela só falou, se é o que você quer, se você tem certeza, se você orou e é isso mesmo, então bora, né? Bora ver o que dá. Marcamos, né? A data do casamento. Não, a gente não marcou com 17. Não marcou. A gente ficou conversando, né? Namorando. Mas namoro em santidade, jovem. Em santidade, em oração. A gente mal se via. Não é namoro igual tem hoje não, viu? Abre um parente que hoje namoro. Porque o filho pode ir lá na casa do pai namorar. Vai lá, dorme. Menos, né, meu filho? Não, tô fazendo assim pra parar. Por causa do vídeo ali. Pensei que você não podia falar isso. Eu falei pra você, quando eu fizer assim, então para lá. porque senão o vídeo trava se eu não ficar parando. Então para lá. Você tá falando CAP agora? Não, porque assim, o nosso namoro, a gente não podia se ver, meu pai não permitia de forma nenhuma. Ele ficou assim, muito, muito do contra mesmo. Ele falou que se soubesse que eu tava se encontrando com ele, o negócio ia ficar feio dentro de casa. E foi aquele negócio assim, do contra mesmo. Isso, foi prova mesmo, varão. Você que tá aí, varão. Você que tava ouvindo varão aí, foi prova, mas foi oração, joelho no chão. Foi um tempo assim que a gente ficou bem ruim em casa, né? Um mal olhar um pro outro, eu e meu pai. Meu pai, quando tocava nesse assunto, ele já ficava muito bravo. Foi tenso. E aí a gente que tinha se visto algumas vezes, né? Almoçou junto e tal. Depois disso, o meu pai ficou mais assim, né? Mais esperto. Então ele me ligava para saber onde que eu tava. Beleza. Tudo. Se eu fosse fazer um trabalho de escola na casa de alguém, ele queria saber quem era, com quem tava, queria telefone de alguém que tava lá, da mãe da pessoa que tava fazendo trabalho comigo. E aí a gente praticamente não se viu mais, era só no telefone. Quando a gente se via, era uma passada que eu dava na frente da loja lá, e a gente se via e eu ia embora. Porque depois ele trabalhava, então era só o horário de almoço dele e pronto. Quando ele saiu do serviço dele, já era de noite. E jamais que meu pai ia deixar eu sair de noite com ele. Então a gente não se via, né? Não se via. E na folga dele, geralmente final de semana, assim, meu pai tá em casa, meu pai não trabalhava pra outra pessoa, então a hora que ele quisesse chegar em casa, ele chegava. Se ele desconfiasse de qualquer coisa, se eu tava em casa ou não, ele ia pra casa. Então foi bem tenso. Então a gente nem se viu. Nosso namoro foi santo mesmo. Ai, conversa, menino. Ela conversa que eu doido pra interromper, me falar também um pouquinho. É porque ele quer falar muito, né? Aí, ela fala mais que eu, quando tá eu vendo? fico falando, ele fica salivando pra falar também. Nossa, meu Deus, é a conversa. E tá dizendo, não, ela falou, vamos gravar um vídeo, mas pode conversar. Aí você vai entrando no assunto dela já. Ela porque você vai atropelando, passando o assunto e eu quero falar alguma coisa antes de passar esse detalhes. Então vamos lá. Então, gente, foi luta, foi joelho no chão, orando. Já teve um momento, Jário, que você queria desistir? Toda hora. Rapaz, mas toda hora. Não, eu pensava, que namoro é esse? Não pode nem sair. Que namoro é esse? Namoro que a gente não pode ir pro shopping. Eu ficava bravo. Falei, rapaz, não tem que namorar. Mas foi bom. E ele, como já era um homem, então ele já tinha namorado, né? Ele sabe.
O namoro, pra quem, né, todo mundo sabe que um namoro é você andar com a namorada, é sair junto, é ir na casa da sogra, final de semana, Almoçar, na casa da sogra, sair junto, como essas eu coisas. queria ter ido lá almoçar lá na casa da sogra, mas não tinha como. E aí nosso namoro não teve. Não Nosso teve. namoro era realmente só por torpedo, não era nem WhatsApp. Torpedo. Tinha nem como mandar uma fotinha, como é que você tá agora, onde você tá, nada. Era só Amor, torpedo, Na torpedo. santidade, oração mesmo, pra Deus dar vitória. Pense você que era um namoro fácil assim, não. E foi E isso eu tinha 17 anos e meio, né? foi meio ano então. Né? Foi. Aí 6 meses depois que a gente se conheceu, que a gente começou a namorar, foi quando eu fiz 18 anos. É curiosa, viu? Meu Deus do céu. Tá aqui esticando o oi aqui. Oi. Vai botar essa cabeça pra lá, minha filha. Mama, mulher, vai É dormir. porque é o seguinte, quando ela ouve minha voz é alta, ela esteve pessoas já pra ver. É o papai, essa é curiosa. Toda vez que eu chego do trabalho, fala, minha princesinha Rebeca, ela tá na cama. Quando ela ouve minha voz, ela começa a esticar, ó. É igual, Agora que o vídeo vai ficar 2 horas. igual o Arthur Caleb, é a mesma coisa. Aí foi 6 meses que a gente já tava namorando, né? Esse namoro que a gente já explicou, né? Não era namoro de hoje, não. Era aquele namoro santo. 6 meses depois eu fiz 18 anos. Meu pai perguntou, vai mesmo casar? E eu vou. Ele continuou muito do contra, mas aí acho que, né, ele deve ter ficado um pouco mais triste, porque, tipo, agora ela já tem 18, não tem como eu impedir, não tem como Agora, polícia intervir, nem nada. Agora é a hora. Aí eu ia fazer 18 anos. Quando eu fiz 18 anos no dia 11 de novembro, Isso. no dia 12, a gente foi lá. Peraí, deixa eu tossir. Aí só um detalhe, né, que ele falou assim que várias vezes pensou em terminar e realmente, né, até tinha gente do seu lado que aconselhou você terminar, não foi? E falou que não valia a pena e tal. Teve uns. Vai a pena, ó, você tá na peleja aí. E aí teve um dia que eu tava na escola fazendo prova, e ele ligando, e eu desligando o telefone, ele ligando, naquele desespero. Eu falei, pronto, tá no hospital, tá morrendo, alguma coisa, porque tá me ligando desse tanto. E ele ligando e eu desligando, que eu tava fazendo prova. E eu até desliguei o telefone. E aí depois que eu saí da escola, eu liguei de novo pra ele e falei, o que era? Você tava me ligando? Nesse dia que eu tava ligando era pra terminar. E ele, não era nada não, eu só Era queria pra falar terminar. contigo. Se ela tente, eu falei, rapaz, hoje eu termino. Eu ligava, é pra terminar. Porque, não, foi luta demais, meu Deus do céu. Contando Jesus. assim hoje, não É dá porque pra ter uma noção. Não sabe nem o que foi. Mas quebra, assim, foi e pra perigo. quem não conhece meu pai também não dá pra ter noção. Meu pai não é uma pessoa má, né? Não é uma pessoa que, né, que é maldoso com as pessoas, não. Né? Mas ele é um leão pra defender a filha. E aí ele ficou muito brabo e falava coisas assim, né? Já teve vez dele ligar pro Jair, pegar meu telefone, ligar pro Jair, mandar ele criar vergonha, que tá se envolvendo com a menor de idade e um monte de coisa. Teve vez dele que teve uma vez que a gente saiu pro shopping, não foi? Foi, acho que foi. E aí quando ele chegou, eu cheguei em casa, ele tava em casa, eu não sabia. E ele ficou bravo porque eu fui sem a permissão dele. E ele pegou meu telefone, ligou pra ele, esculachou com ele. Ele também não vigiou. Eu também fiquei bravo. Meu pai é um piauiense arretado. Então ele, né, às vezes fala as palavras meio pesadas. E o Jário, por não conhecer ele, né, do outro lado também ficou nervoso. E aí falou, tipo, um ficou batendo o outro, meu pai ficou bravo, quebrou meu celular na hora. E foi tenso. Enfim, resumindo, foi tenso. Foi tenso. Foi complicado. Terão 18 anos. Foi quando eu fiz 18 anos. Agora. Fiz 18 anos no dia 11 Nossa, de novembro. agora vem vitória. Agora... Aí já tava contando os dias. Hoje é 1º de novembro, 2º de novembro, 3º de novembro, é 4, é 5, é 6. Chegou dia 11. Foi... Aí dia 11 era meu aniversário. Passei meu aniversário em casa. Quando foi dia 12, a gente foi lá e eu coloquei meu nome pra casar. E a mulher lá no cartório, tem certeza, moça? Você fez 18 anos ontem. Não tem ninguém te acompanhando. Eu tinha 28 anos, né? Foi esse cabra aí. Aí a mulher perguntou, tem ninguém aqui pra te acompanhar? Eu não, foi só nós dois pra botar o nome pra casar. Aí ela ainda falou no cantinho assim, tem certeza? É você que quer mesmo? E eu,
Olha pra você ver. Porque, né, é uma coisa assim meio estranha, né? Olha pra você ver, A você moça tá vendo vai aí, né, botar o nome pra casar, fez 18 anos num dia, no outro dia vai lá botar o nome pra casar, parece que é uma coisa obrigada, né? E sozinha, né? Aí ela perguntou várias vezes. Eu não sei se Você tu já- lembra, mas teve uma hora que ela me chamou lá pra ver um documento, não sei o quê. E ela, moça, você quer mesmo casar? Eu, quero. Olha pra você ver. Aí você já deduz, né? Esse cabra aí não vale nada, tá Não querendo. era nem isso, é a Não. questão. Era porque é uma coisa estranha a pessoa fazer 18 anos no dia, no outro dia, e casar sem ninguém pra acompanhar. Porque o casamento é uma data, né, que é pra acontecer uma vez só. Então, geralmente os pais acompanham, alguém da família acompanha. Nesse caso, eu tava sozinha, né? E foi até saindo da escola, acho que foi. Foi. Saí da escola, só troquei de roupa e fui lá com ele. E aí eu coloquei lá com ele o nome pra casar. E aí tinha que esperar um mês, mais ou menos. E aí teve a data, marcou pro dia 19 de dezembro, o dia do casamento. E nisso eu já tinha sonhado com casamento. Quando a gente começou a namorar, eu orava, eu pedia, né, pro meu pai, pra Deus amolecer o coração do meu pai, porque o meu sonho de criança era um casamento na igreja. Sempre sonhei, né, vestida de noiva, aquela coisa linda, maravilhosa. E não deu, né? E meu pai também sempre falou, no meu aniversário de 15 anos, e aí meu pai ia fazer aquela festona de debutante, mas aí foi um tempo que a gente tava, né, meus pais estavam um pouco apertados, e ele falou, você quer a festa ou quer que eu reforme o seu quarto, troque o seu quarto tudo? E eu escolhi a festa, e ele falou que no seu casamento vai ser o casamento, nós vamos fazer a festa. Então, desde meus 15 anos eu sonhava com essa festa. Detalhe, né, não é uma coisa que todo mundo faz, mas eu, desde 15 anos, eu guardava coisa. Meu pai não sabia disso. Eu guardava coisa pra quando eu casasse. Eu tinha, quando eu ia pra escola, minha mãe me dava dinheiro, né, pra lanchar, meu pai. Tinha uma lojinha no tempo era R$1,25, coisa de casa. Copo, prata, essas coisas assim, era R$1,25, a loja tudo era R$1,25. E aí toda vez que eu saía da escola, eu passava lá e comprava alguma coisa e levava pra casa. Toda vez. E nisso eu nem sonhava em conhecer ele, ninguém, não namorava nem nada. Mas como meu pai falou que ia ser uma festona e tudo, eu já sonhava com o meu casamento. E aí eu ia comprando as coisas. Enfim, resumindo, voltando aqui ao assunto, é só pra contar esse detalhe que eu sempre conto, que eu acho interessante, que uma menina de 15 anos pensar em casamento, geralmente 15 anos quer pensar em curtir. E aí eu sonhei com esse casamento e eu ficava pensando, meu pai vai mudar de ideia, meu pai vai mudar de ideia, Deus vai amolecer o coração dele, eu vou ter o casamento. Botei o nome pra casar, dia 19 de dezembro era o dia do casamento. E eu fiquei, ai meu Deus, tomara que meu pai dê um jeitinho, tomara que meu pai mude de ideia, que a gente faça um casamento. E nada, meu pai cada vez mais bravo. Ia chegando perto, mais o homem ficava bravo. Cada vez mais bravo, porque ele sabia que não podia fazer nada. Hoje entende, né? Sou pai de uma menina e de um rapaz, eu entendo. Hoje meu pai fica zoando com ele. E aí, Jair? Fala, não, esquece. Enfim, né? Vamos voltar aqui ao assunto, depois a gente fala disso. Aí quando ia chegando a data do casamento, né? E meu pai mais bravo. E aí meu pai tão bravo que ele falou pra minha mãe que se ele fosse, né, pro meu casamento... Se ela fosse. Eu não sei se ele... se ela fosse. Não sei se ele vai lembrar disso, mas ele falou, né, que tem, às vezes, tem coisas que acaba esquecendo. Mas ele falou que se ela fosse, eles iam brigar, ia acabar separando, né, então ele não queria que ela fosse no meu casamento, né, ele não ia e nem queria que ela fosse. E aí ela ficava, não, eu vou, coisa de mãe, né? Eu vou sim, é minha filha, eu vou. E aí eu falei pra ela, mãe, eu não quero casar e destruir um casamento. Eu não quero estar lá feliz no meu casamento, sabendo que aqui vocês estão mal, porque meu pai pediu pra senhora não ir e a senhora foi. Então, eu não quero que a senhora vai. Eu falei pra ela, não quero, prefiro que a senhora não vai, né? Depois vai ter outros momentos, a gente vai... Pronto. E... né, sei nem onde eu parei mais. É emocionante lembrar. Aí ela disse pra mãe dela não ir. Foi, eu falei pra minha mãe que eu preferia que ela não fosse. Claro que eu queria, né? Mas eu queria que os dois fossem. Não só um, né? Não ia ficar legal. E aí, minha mãe, com o coração na mão, eu sei disso, né? Ela acabou que não foi. Chegou o dia do casamento, o Jair foi lá me buscar lá em casa. Minha mãe tinha ido trabalhar, tava só eu e meu irmão em casa. Meu pai também estava trabalhando.
E meu irmão tinha 11 anos, tinha acabado de fazer, né, 11 anos. E aí a gente foi, né, ele me levou, me deixou na casa de uma amiga, no tempo era amiga dele, que se tornou minha amiga também, a Thalita. E ela que foi me arrumar meu cabelo, pro casamento num civil, né, a gente não pôde casar na igreja. E ele tinha um dinheiro, só que ele falou que era... Ou a gente comprava as coisas de casa, que ele não tinha, ele morava com o irmão dele, né, que hoje é o nosso pastor irmão, que a gente fala é de consideração. E eles moravam juntos, então ele não tinha uma casa montada, ele não tinha os móveis da casa, um fogão, geladeira, essas coisas. E ele falou, eu tenho um tanto de dinheiro, ou a gente casa na igreja, ou a gente compra os móveis. Se a gente casar na igreja, a gente vai morar numa casa com um colchão e vamos comprando aos poucos as coisas. E eu queria muito casar na igreja, muito, né? Era um sonho. Mas eu não queria entrar sozinha, né? Voltando. Como eu falei, eu queria muito um casamento na igreja. Só que, como eu falei, ou era um ou era o outro. Se eu casasse na igreja, eu ia entrar sem meus pais. E aí não ia ser o casamento dos sonhos. Eu falei, não, vamos comprar as coisas de casa, deixar o casamento para depois, né? Mais na frente, se as coisas se normalizar entre eu e meu pai, que eu cria que ia se normalizar sim, e aí eu planejava casar, né? Antes de ter filho. Falava, não, depois a gente casa na igreja. E aí a gente comprou as coisas de casa, tudo. E foi isso. Foi assim que a gente se conheceu. Acho que tem alguma coisa a mais. Não ia falar tanta coisa, mas que acabou que você falou aí que as coisas foram sumindo na minha cabeça. Pois bem, aí nós compramos os móveis, né? Tudinho, mobiliamos a casa, casamos. Pra glória de Deus. No dia do casamento quem tava, você lembra? Thalita, João, Josiele. Thalita, João e Josiele. As pessoas que vão assinar lá, né? Nós casamos e detalhe, irmãos, aí casamos no civil, né? Que é a lei de Deus, no civil, você casar. E na igreja também nós recebemos a bênção. Pastor Cláudio Maia, ele orou por nós, abençoou nós, né? Nossos casamentos, para a glória de Deus. Não teve o casamento na igreja ainda, do jeito que ela sonha. E continua sonhando, mas ainda vai ter. Hoje, assim, era um sonho, né? Tô falando não que eu vou falar, me conta. Né? Não deixa. Mas você tá falando que eu ainda sonho, eu tô dizendo como é o sonho. Calma, deixa eu hoje eu já tenho filho, então não é mais a mesma coisa. Tenho 2. Tá bom. Os sonhos ainda não acabou, continua ainda sonhando. Ela se emocionou, chorou um pouco aí. Não sei se passou, acho que deve ter cortado. Enfim. Mas o sonho ainda nunca morre, gente. Se você tá sonhando, continua sonhando, meu filho. Não desiste de sonhar, não. Entendeu? Nós ainda planeja, sonha ainda em casar na igreja. Aquele casamento top. Rebeca, Arthur Caleb, entrando com aliança, sogrão, sogra, todo mundo entrando, que é a coisa top. De primeira. Casamento de primeira. Tudo bom e do melhor. E os sonhos de Deus ainda vai se cumprir, porque eu creio, né? O que eu creio. A Bíblia diz, tudo que pedires ao Pai, crendo, recebereis. Essa é a palavra para você, viu, meu filho? Tudo que pedir, crendo, recebereis. Então eu acredito, eu tenho a certeza que nós vamos casar na igreja. Aquele casamento top. A Rebequinha já vai estar andando, correndo assim, vai ser top. E a família dela vai entrar, o pai e a mãe. Vou trazer meu pai e minha mãe lá de Minas também. Vai ser aquele casamento top. Aguarde, viu, gente? Tá perto, viu? Tá perto. Janela do céu já tá sendo aberta. E a Rebequinha, deixa a Rebequinha tiver 1 ano, 2 anos aí, para nós já começar a preparar esse casamento na igreja. Não tá sabendo disso, não. Novidade. Vai chegar novidade. Isso aí vai chegar ainda, entendeu, gente? Eu creio em nome de Jesus. Pois aí foi isso. Depois, aí já fica para outro vídeo, né? Vídeo. Continuação da nossa vida de casado, do início de casado. Sim. Mas foi assim que a gente se conheceu até o nosso casamento. É isso aí. E é isso. Hoje e hoje nós temos 2 pimpolinhos. Hoje nós temos 2 filhos. Nós temos... E meu pai... Ela fala. E meu pai tem ele como filho, né? Graças Se brincar, mais filho do que eu hoje. A gente é muito unido, ele já apareceu aqui no canal, ele vem na minha casa, vou na casa dele.
E é como se nada disso tivesse acontecido. Né? Graças a Hoje é outra vida. E tem também a parte de como foi, né? Pra nossa família se unir de novo. Que aí fica para outro vídeo. Deus falou também. E, não vou nem falar, Ela já senão tá eu vou estar falando. aqui. Depois vamos dar continuidade. Tem muita coisa pra falar ainda. Vamos dar. Vamos parar o vídeo. O Depois vídeo deve estar enorme, né? vamos continuar depois. Então é isso aí, gente. Foi só Um pedaço da nossa história. pedacinho, meu filho. Porque tem 9 anos de casado, né? Vai fazer. Vai fazer 9 anos de casado agora. Isso é só um pedacinho. Tem coisa demais. Entendeu? Fazer 9? 9 anos. Vai fazer 9 anos. Até se Não, se perdi. o Arthur fez 7, vai fazer 8. 8? Não, 2012 pra cá, eu já perdi as contas, mas a gente casou no dia 19 de dezembro de 2012. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vai fazer 9. 9 anos. Então é isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam, por gentileza, se inscreva nesse canal aí, compartilha, deixe seu like aí, nos ajuda em nome de Jesus aí a alcançar nosso objetivo também, nosso sonho, nossa meta. Vem cá, Arthur, encerrar. Vai lá. Vai lá. Vai, meu filho. Tá dormindo, filho? Dormindo, tá chorando, o que você tá fazendo? Encerra lá o Vai, vídeo. finaliza que o vídeo tá grande. Vai, hein? vai, 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 O povo fala. vai embora sem nem... Vamos lá, ver o fala. final. Inscreve no canal, ativa o sininho. E aí, Vamos lá? Deixa o like. deixa um comentário legal. É isso aí. Sugestão de vídeo. É. Tchau.